Olha, um episódio recente envolvendo o ator Henrique Castelli durante uma prova do Big Brother Brasil reacendeu dúvidas sobre crises convulsivas e também a epilepsia. Para esclarecer o que é a convulsão, quando ela se torna um sinal de epilepsia e como agir corretamente em situações de emergência, conversamos agora com a neurologista Aline Marques Braga. Aline, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Massa FM, no microfone aberto, bem-vindo. Bom dia, Bruno. Obrigada pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante, né? E que assusta muito as pessoas quando presenciam uma crise convulsiva, né? Exato, a gente teve esse episódio, né, do Henrique Castelli que os vídeos circularam bastante pelas redes sociais, muitos compartilhamentos e, na verdade, muitas pessoas ficaram bastante assustadas, né, com tudo que aconteceu. Tanto é que ele acabou deixando ali, né, por orientação médica, o reality show e isso, claro, levantou inúmeros questionamentos, né, e um foco para este tema. Mas para a gente começar, o que é uma crise convulsiva, né? E o que acontece no cérebro durante esse episódio? Então, uma crise convulsiva é uma manifestação neurológica que acontece quando o cérebro tem uma descarga neuronal excessiva no cérebro do paciente. E aí, com essa descarga excessiva, o paciente vai ter alguns sintomas. Então, primeiro, né, a pessoa cai ao solo, né, perde a consciência. Num primeiro momento, os membros ficam rígidos, duros, e a pessoa não consegue controlar isso, porque ela está sem consciência. Depois de alguns segundos, ela começa a se debater, que é a fase clônica que a gente fala, né, que tem os movimentos involuntários, tanto dos braços quanto das pernas. E ela pode ter também uma salivação excessiva, né? Pode ter também uma perda de urina e de cocô naquele momento da crise, né? Então, isso assusta muito a pessoa que presencia e não conhece o que é uma convulsão, não conhece ninguém com epilepsia, né? Certo. A senhora estava falando em relação à questão desses reflexos do corpo, né? Sim. Que são ali desses movimentos sem que a pessoa tenha o controle. Algumas pessoas falam assim, olha, também é perigoso a pessoa enrolar a língua ou se engasgar com a própria língua. De fato, esse cuidado também é preciso ter nessa hora ou não? Então, o que a gente orienta? Existe até um protocolo desenvolvido pela Associação Brasileira de Epilepsia, que é para orientar justamente o público leigo. O que eu vou fazer para ajudar uma pessoa que está comigo e que, de repente, né, está tendo uma convulsão? Então, a primeira coisa, né, o protocolo chama calma, né? Manter a calma, né? E esse primeiro C, além de calma, ele quer dizer também colocar a pessoa de lado e elevar um pouquinho a cabeça dela. Cabeça de lado, um pouquinho elevada, porque isso vai facilitar o ar passar através da via aérea dessa pessoa, tá? A salivação a escorrer ao invés da pessoa engasgar com a salivação. E a orientação é a gente não colocar nada na boca dela. Não colocar a mão, porque tem gente que fala, vamos segurar a língua, porque senão ela engasga com a própria língua. Isso não acontece se a gente colocar ela na posição deitadinha de lado certinho. E se você colocar a mão ali, deixar a mão ali, tem o risco, porque ela tá com movimentos involuntários pelo corpo todo, inclusive a boca. Existe o risco dela te morder sem querer e te lesar. E outra coisa, você atrapalhar o fluxo de ar, né, para a via aérea dela. Então, não deve segurar a língua, né, não deve colocar medicamento ali na hora da crise, porque ela não tá com controle da deglutição e aí ela pode aspirar, pode levar um quadro pulmonar, tá? E outras orientações desse protocolo calma, vou aproveitar e falar, posso, Bruno? Claro, por favor. O A, né? Então, a gente falou do C, agora o A é a gente colocar algum objeto, uma almofada ou uma roupa dobradinha embaixo da cabeça dessa pessoa, estando ela de lado, né? Para proteger a cabeça. O L vai ser localizar objetos que possam machucar, né? Então, tirar o óculos da pessoa, afrouxar a roupa que estiver muito apertada para não machucar, né? Não se deve segurar os braços e as pernas que estão se debatendo, porque isso pode machucar, pode levar a dor passada a crise, né? Então, deixar livre os membros, tá? O
Então, a gente falou O do L, CAL, o né? M. O L vai ser localizar esses objetos e afastar, tirar vidro de perto. O M vai ser monitorar. Monitorar o tempo de crise, né? Então, se essa crise for prolongada, acima de 5 minutos de duração, ou se a pessoa tiver uma crise logo em seguida, então teve uma crise e ficou inconsciente, logo em seguida teve outra crise, chamar o SAMU imediatamente, 192, né? E o A é acompanhar essa crise. Então, vamos supor, a crise terminou no tempo habitual, que geralmente a crise dura 1 minuto, 1 minutinho e meio, e depois a pessoa vai recobrando a consciência. Então, a pessoa acompanhar essa pessoa até ela recobrar bem a consciência, tá? Primeiro, para a gente saber se houve algum machucado que necessite de atendimento médico imediato e se foi a primeira crise que ela teve. Porque sendo uma primeira crise da vida, também é importante ir de imediato ao hospital para investigar a causa dessa crise. Aí quando a gente fala dessa convulsão, ela significa necessariamente que a pessoa tem epilepsia ou não? Ou a convulsão pode estar relacionada a outras causas? A convulsão ela pode estar relacionada a outras causas, né? Então, por isso, essa importância de uma primeira crise que a pessoa nunca teve na vida, ir para o hospital de imediato para investigar. Então, existem causas como, por exemplo, uma hipoglicemia, né? A paciente ficou de jejum prolongado e ele não tem epilepsia, não tem uma predisposição crônica a ter crises epiléticas. Ele pode ter crise com uma hipoglicemia, né? A desidratação grave pode levar a uma crise convulsiva, uma insuficiência renal grave, né? Então, pacientes renais crônicos podem ter crise convulsiva sem ter a doença epilepsia. Certo. O uso de drogas ilícitas, como a cocaína, pode levar uma pessoa que não tem epilepsia a ter uma crise convulsiva, né? Então, existem outras causas que devem, sim, ser investigadas. A própria meningite, né? Que é um quadro extremamente grave que precisa tratar imediatamente, também pode se manifestar como crise convulsiva. Certo. E para quem tem epilepsia, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter no seu dia a dia para reduzir os riscos, né, de novas crises, novas convulsões? Para quem tem epilepsia, primeira coisa é tomar adequadamente a medicação, ter o seu horário correto de tomar a medicação, não falhar, né? Então, para quem é esquecidinho, colocar o alarme no celular, né? Porque é super importante o uso correto da medicação para prevenir a recorrência de crises. Outra coisa é tentar dormir bem, né? Não ter muitas variações no número de horas de sono noturno, né? Porque a privação de sono é um gatilho para quem já tem epilepsia, para ter as crises. O jejum também, o paciente com epilepsia não deve fazer jejum, porque, né, existe um certo tempo em que houve a moda do jejum intermitente, Sim. Mas o paciente com epilepsia não é a pessoa que pode fazer esse tipo de tratamento. Então, tomar cuidado com isso. Manter uma boa hidratação, porque a desidratação também pode desencadear, né? E evitar o consumo de drogas ilícitas, bebida alcoólica, que também podem descompensar aí o quadro de crises convulsivas do paciente que já tem a epilepsia. Muito bem. Se por algum motivo você que está nos ouvindo aí, né, tiver alguma situação parecida como essa, alguma convulsão, isso nunca aconteceu com você, procure um médico, né? Procure um médico de confiança aí para você justamente entender o que é que está acontecendo, né? Com o seu organismo aí, com o seu cérebro e, enfim, e buscar o atendimento, o tratamento adequado, né, para cada situação. Exatamente. Muito bem, eu quero agradecer a Aline Marques Braga, ela que é neurologista, marcando presença aqui com a gente, né? Um fato que aconteceu com o Henrique Castelli no Big Brother Brasil, chamou a atenção da sociedade, sem sombra de dúvidas, e nós estamos trazendo aqui, claro, uma profissional que entende do assunto para poder esclarecer as dúvidas e trazer a orientação para a nossa audiência. Aline, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, Bruno.